depois vem criar aqui a ideia, e é isto que quero alertar, Sr. Ministro, que não tente culpabilizar os profissionais de saúde por rejeitarem fazer as mais de 150 horas extraordinárias. Eu recordo, e o Sr. Ministro sabe muito bem, os Srs. Deputados também sabem, que os médicos que estão hoje a recusar as mais de 150 horas, muitos deles já têm 500, 600, 800 horas extraordinárias feitas, e estamos em outubro, e portanto eles não estão a recusar as 150 horas, já estão a recusar além das 600, 700 e 800 horas, e portanto o que está aqui em causa é que o Governo, e porquê é que o Governo resiste a isto? A questão que se deve colocar é, porquê é que o Governo resiste em resolver este problema da falta de médicos no serviço de urgência? Porque está à espera do colapso. Aquele colapso que o Chega, a Iniciativa Liberal e o PSD estão desejosos. Aquele colapso que os abutres, que são os grupos económicos da saúde, estão à espera para abocanhar esta parte importante do negócio que é a saúde. É isto que está em causa, Sr. Ministro. E por isso, há uma coisa que lhe quero dizer e deixar bem clara. Tudo o que acontecer no Serviço Nacional de Saúde e nos serviços de urgência é da inteira responsabilidade do Sr. Ministro. É da inteira responsabilidade do Governo. E não pode passar a culpa para os profissionais de saúde. Porque a culpa, com todo o respeito, é toda sua, Sr. Ministro. Muito obrigado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão, do Grupo Parlamentar do Chega. Muito obrigado, Sr. Presidente de algumas bancadas, senhores deputados e senhoras deputadas. Sr. Ministro da Saúde, isto é um assunto muito sério que está aqui a debater-se hoje e não podemos ir com populismos. É um assunto muito sério porque estão a morrer pessoas nos hospitais em Portugal por falta de assistência. E, de facto, queria dizer à bancada do PS que o Chega utiliza a palavra caos porque os portugueses estão a utilizar a palavra caos. Vejam, senhores deputados, é notícia de jornal. Mais de 24 horas num cadeirão na urgência de Loures com uma pancreatite. O funcionamento é um caos. Isto é a descrição do SNS em Portugal. Não é uma palavra que o Chega inventou, é uma palavra descrita pelos portugueses. Neste momento existem 4,3 milhões de horas extraordinárias que já foram feitas pelos médicos, segundo o portal de transparência. Muitos médicos têm já 600 horas, 700 horas de horas extraordinárias. Chegou uma altura em que os médicos, os enfermeiros e os farmacêuticos dizem chega. Sr. Ministro, qual é a resolução que traz para o SNS e não nos venha falar em reformas fantasmas que são feitas de costas para todos os profissionais ou num diretor executivo que ainda nem sequer tem os seus estatutos aprovados e que não serve mais do que uma figura de proa e de uma figura de engodo para os jornalistas e para os portugueses. Muito obrigado. Não ignoro e não diminuo e não escondo os problemas que o Serviço Nacional de Saúde tem. E, evidentemente, que estou preocupado com a situação que existe hoje em vários serviços de urgência e com as limitações que alguns serviços têm pontualmente em função de uma situação muito complexa. O facto de que os serviços dependem como dependeram desde sempre das horas extraordinárias dos profissionais, em larga medida dos médicos, é um serviço muito penoso e eu tenho que compreender e aceitar que existe uma situação de fadiga e de exaustão desses profissionais e estamos a trabalhar ativamente para encontrar soluções que, nos casos, compensem esse esforço adicional e, noutros casos, reorganizem o serviço de outra forma. Mas, senhoras e senhores deputados, porque estamos a falar não apenas entre nós, mas para o país, convém sermos claros. No primeiro semestre de 2022, os atendimentos do serviço de urgência foram, em média diária, de 17.076. Primeiro semestre de 2023, deste ano. Ontem, os serviços de urgência dos hospitais públicos portugueses atenderam 19.047 pessoas. Ontem, os números estão no mesmo portal da transparência, ontem atenderam 19.204. Eu sei que os factos são uma chatice. Eu sei. E quando os factos contrariam as nossas afirmações, então é que são mesmo uma chatice. Eu devo dizer, eu não estou a exagerar nada, porque estes números ainda faltam ao Hospital de Cascais, que não faz parte do sistema de informação. Ainda são, ao que me dizem, cerca de 450 foram ontem à urgência do Hospital de Cascais. E, portanto, sobre isso, senhoras e senhores deputados, dirigindo-me especialmente ao maior partido da oposição, que foi, aliás, quem felizmente suscitou este debate, eu sempre responderei com uma frase cujo autor talvez consigam descortinar
porque ela foi proferida num programa televisivo nesta segunda-feira. Mas o problema é estrutural. Ninguém pense que é agora a fazer aumento à pressa das remunerações ou a fazer eventualmente aumento do pagamento das horas extraordinárias que ele se vai resolver. Fim de citação. Para um pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Frazão. Muito obrigado, Sr. Presidente, de algumas bancadas, Sr. Membros do Governo, Srs. Deputadas e Srs. Deputados. Eu pedi, Sr. Ministro, para o Sr. Ministro não ser populista. E o Sr. Ministro, além de ser populista, foi demagogo. Foi demagogo, Sr. Ministro da Saúde, porque o Sr. trouxe aqui números brutos de consultas em urgências, quando o Sr. sabe perfeitamente que a grande maioria dessas consultas de urgências nem sequer deviam estar nos hospitais, deviam estar nos centros de saúde, onde as pessoas não têm médicos. Portanto, nos centros de saúde, os índices de produtividade estão a baixar, nomeadamente é isso que diz a evolução do desempenho do Conselho Nacional de Saúde para 2022, do Conselho de Finanças Públicas, que nos diz, eu vou-lhe ler, Sr. Ministro, as consultas realizadas nos cuidados primários diminuíram face a 2021, observando-se uma redução de 1,5 milhões no número de consultas médicas, assim como uma redução do número de consultas de enfermagem. Portanto, Sr. Ministro, o que o senhor fez foi pura demagogia. Essas consultas que o senhor está a falar e que estão nas urgências deviam estar nos centros médicos, com as pessoas a terem nas suas unidades locais de saúde, aliás, nas suas USFs, nos seus centros médicos e com o seu médico de família. Portanto, neste momento, Sr. Ministro, o senhor tem mais de 2.500 médicos nos hospitais que se recusam a fazer horas extraordinárias, tem ambulâncias retidas, tem fecho de maternidades, tem mais de 2 dezenas de hospitais que estão afetados pelo encerramento das consultas. E o que é que o Sr. Ministro vai fazer? São os médicos que estão a pedir ajuda ao Sr. Ministro e o Sr. Ministro vem para aqui, ri-se, faz demagogia, usa manobragens de números e não responde com verdade aos partidos políticos, muito menos ao Chega, como é óbvio. Ao mesmo tempo que isto acontece, a Liga de Bombeiros vem também acusar o INEM de inoperacionalidade, aliás, algo que o Chega já tem vindo a fazer há mais de um ano. Vou terminar, Sr. Presidente. Vem denunciando... Esqueça de dizer de algumas bancadas, desta vez esqueceu. Sr. Presidente, algumas bancadas, exatamente. Exatamente, está a ver. Tem, bem notado, Sr. Presidente, a inoperacionalidade do INEM, várias e várias ambulâncias que estão retidas nas urgências dos hospitais. Ó, senhores deputados, eu sei que os senhores têm muita vontade de se rir e que acham que a morte dos portugueses e o SNS é um assunto leve e que podem estar aqui a rir-se. Mas nós temos que falar disto seriamente, senhores deputados. O SNS está a colapsar, o SNS está num caos, os portugueses estão a morrer e não têm cartão de seguro médico como os senhores têm, portanto eles precisam do SNS para se salvar a si e às suas famílias. Senhor Ministro, tenha juízo, ponha o SNS a funcionar, que é para isso que os portugueses lhe pagam. Muito obrigado. Sr. Deputado, aqui o pressuposto é que nós todos temos juízo, cada um defende as suas ideias, responde pelos seus atos, portanto peço alguma contenção na linguagem que utiliza.